A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e iniciamos hoje mais um trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2021. Uma lição bem interessante com dois temas muito bacanas de nós conversarmos da revista de adultos. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho de notificação. O canal da MPTV foi feito para você se interagir e ter sempre em mãos as informações e todas as ações e programações da Assembleia de Deus Missão aos Povos. E nós temos crescido e desenvolvido e nós agradecemos a sua participação. Então, a lição de número 1 do terceiro trimestre de 2021 é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Vamos para a nossa aula? Prepare aí sua revista, ou de forma digital, ou de forma impressa, e aproveite, deixe seus comentários e vai enriquecer muito a nossa aula. Então, vamos lá? Muito bem, lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto áureo se encontra em 1 aos Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Verdade prática em ato contínuo. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus, aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. A leitura bíblica em classe está baseada em 1 aos Reis 4, 29 a 34, o capítulo 6, do versículo 1 e dos versículos 11 a 14. Então, é uma orientação muito boa para que vocês leiam, mas por conta de tempo e não se tornar pesado e monótono, vamos dar sequência aqui e vamos comentar alguns pontos dentro da lição desses tópicos, ok? Mas pensando aqui em dois assuntos, dois pontos citados dentro da discussão da lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Quando eu pego uma linha cronológica, eu percebo que do aparecimento de Moisés dentro do cenário bíblico até o momento em que Salomão ele institui o ápice ou apogeu do governo judaico, nós temos 400 anos. Então, da saída de uma estrutura escravista que Israel vivia no Egito, até o período de caminhada no deserto, a conquista da terra prometida na governança de Josué, startando ali os períodos de juízes, começando então o período dos profetas, a monarquia, que o primeiro monarca foi Saul, o segundo monarca Davi, pai do terceiro monarca Salomão. Então, cada reinado de Saul, Davi e Salomão contemplaram 40 anos. Quando Davi ele toma posse do reinado, do trono prometido e do trono que é dado a ele por vontade ou desejo divino, Davi ele mais que multiplica o território que antes Saul havia organizado, e Salomão ele amplia enesimamente mais o território que então agora passa a ser chamado o Reino Unido de Israel. Quando Salomão ele organiza, ele também tem uma expansão não somente territorial, mas ele também começa a fazer alianças e ele começa a ter também um governo, além de uma monarquia, um governo também em que ele tem tratados, alianças e diplomacia com outras nações. O enredo bíblico, a narrativa bíblica traz para nós que povos longínquos vinham se consultar com Salomão. E Salomão ele institui então um trono forte, estabelecido e potencializa as conquistas que o seu pai Davi fazia. Nesses 400 anos, em torno de 400 anos, em que Israel sai cativeiro, e ele toma a terra de Canaã, Israel se encontra então realmente no seu apogeu, no ponto máximo. E é interessante que, de agora em diante, desse período agora de Salomão em diante, Israel nunca mais experimentará um reino tão grande e tão forte como ele experimenta no período de Salomão. Salomão, então, ele consegue evoluir tanto a parte religiosa, porque saímos da tenda de Moisés,
da tenda de Davi, e agora Salomão ele constrói o templo. Quando nós pegamos a planta do templo, entendemos que era um local, era uma região, ou era uma posição geográfica em que Deus conseguia se aproximar dos homens. E os homens conseguiam se aproximar dele através dos ritos cerimoniais, produzidos pelos ritos sacrificiais e ministeriais dos sacerdotes, do ministério do sacerdote. Esses ritos, eles conseguiam fazer com que o homem tivesse a mínima possibilidade de se achegar ao Santo dos Santos, a expressão máxima de Deus, e aplacava então a misericórdia de Deus para com a nação de Israel. Agora, quando a igreja ela é instituída, quando Jesus ele traz a nós a instituição da igreja, a descida do Espírito Santo, o livro aos Hebreus fala que Deus em Cristo tabernaculou nos homens, ou no coração dos homens. O tabernáculo ele é uma tipologia daquilo que seria o local de habitação do Espírito Santo do Senhor, da presença da Trindade no homem, que é no coração. Quando Jesus Cristo ele é crucificado, os evangelhos narram que a terra treme, o véu se rasga de alto a baixo. O véu era o elemento, ou o instrumento, ou o item que separava o santo do santíssimo lugar. E o santíssimo lugar é onde existia o local da Arca da Aliança. Quando esse véu é rasgado, ele representa que o caminho inverso ele é realizado. O poder de Deus em sua glória, ele desce e ele sai do tabernáculo. E ele vai para onde? Para o coração dos homens. E Salomão, ele consegue organizar de uma forma muito forte a representação da cidade de Deus, que agora é em Jerusalém. Davi, seu pai, conquista a cidade dos jebuseus e consegue organizar essa cidade como a capital político-governamentista de Israel, e agora ela se torna também a referência religiosa. Deus institui que somente em Jerusalém deveria ser feito a entrega dos holocaustos, as ofertas e a peregrinação obrigatória do judeu uma vez ao ano, no mínimo. Guardem bem esta informação, que no decorrer do trimestre, onde nós vamos trabalhar sobre a união do reino e a divisão do reino de Israel, essa informação ela é muito importante, mas não vou dar spoiler e não vou adiantar para vocês. Acompanhe os próximos capítulos, ou melhor, próximas lições desse trimestre. Então, Israel é a referência de adoração e a referência para a peregrinação religiosa na nação de Israel. Salomão, então, ele é reconhecido, e a primeira parte da lição trabalha sobre a sabedoria. Sabedoria essa que ele adquire de uma forma humana, no estudo e na experiência, porque o conhecimento ele é adquirido por nós de duas formas: a sua forma empírica, ou a sua forma de realização de alguma coisa, aquilo que pode ser tocado, manuseado, configurado, conhecido, registrado e reproduzido, e também é adquirido a partir do estudo da palavra, o estudo do livro, o estudo de alguma orientação doravante escrita. Então, o conhecimento é adquirido assim. E o que é a sabedoria, então, que é falado agora? A sabedoria de Salomão, que é potencializada por um pedido que ele faz a Deus em resposta a uma indagação que Deus faz a Salomão: o que você quer que eu te dou? Ele poderia escolher várias coisas, mas ele escolhe a sabedoria. Uma sabedoria diferente dos homens, uma sabedoria inspirada diretamente das regiões celestiais. Quando eu reflito o que vem a ser sabedoria, eu contraponho algumas outras coisas, como conhecimento, como astúcia, esperteza. Mas o que é a sabedoria? A sabedoria é a habilidade de colocar o conhecimento adquirido por inteligência ou por experiência na prática. E a sabedoria, e agora trazendo para um contexto bíblico, ministerial, ela está muito ligada na edificação do corpo de Cristo. Eu vou repetir novamente: a sabedoria
de uma forma humana, ela está direcionada em como eu uso o meu conhecimento. E esse conhecimento ele é adquirido de uma forma experimental, eu realizo, ou de uma forma educacional, ou adquirido em bancos de instituições. Agora, a prática desse conhecimento ela é a sabedoria. Em um contexto social, é muito aquela prática do conselho, da resiliência, a prática da liderança, a prática de harmonização dos vínculos sociais, está muito ligado à figura daquela pessoa que tem sabedoria. Quando eu vou a um contexto eclesiástico, eu vou repetir isso aqui para ficar muito bem frisado. O contexto de sabedoria está ligado à edificação do corpo de Cristo. A pessoa sábia, independente da sua idade, e muitas vezes ela é configurada como uma pessoa mais velha, mas nem sempre. A pessoa sábia é aquela que coloca em prática o seu conhecimento e esse conhecimento gera uma edificação do corpo de Cristo. Uma tranquilidade, uma orientação, uma harmonização. É a pessoa que consegue pôr em prática os frutos do Espírito. Então, a sabedoria, dentro de um contexto bíblico, ela também está ligada, e aí eu gosto muito de fazer essa reflexão, dentro do contexto bíblico. E essa sabedoria, ela não é comercial, ou ela não é só e simplesmente administrativa, mas ela também impacta a orientação e direcionamento do corpo de Cristo. Olha, eu repetindo novamente, porque você precisa gravar isso no seu coração e guardar e ser muito abençoado com essa lição, que é muito importante para nós. Então, confundimos muito, por exemplo, quando você pergunta, você dirige bem? Eu dirijo, eu consigo chegar mais rápido, eu consigo evitar que eu bato, mas e o contexto, fazendo uma comparação aqui, de dirigir bem como aquele que conhece e respeita as leis de trânsito, como aquele que conhece e respeita as leis que levaram ele a tirar uma carteira de motorista. Muitas vezes nós confundimos a sabedoria com esperteza, e nós, bons brasileiros que nós somos, nós temos um, abre aspas, jeitinho brasileiro para todas as coisas. Isso não é sabedoria. Essa esperteza ou essa malícia, essa malemolência que o brasileiro tem, não está ligado a contexto de sabedoria. É muito diferente, tá bom? Porque muitos dizem que os espertos sempre ganham vantagem, mas lembrem bem, o reino dos céus não são para os espertos, são para os humildes em Cristo, e os sábios no Senhor que edificam a sua igreja estão preparados para a segunda vinda e também orientam as pessoas para que se preparem para ela. Na introdução, vem frisando, e a primeira parte da lição, a primeira sessão, vem falando sobre a questão da sabedoria de Salomão. Essa sessão começa exaltando a sabedoria humana, reconhece o pedido de Salomão para Deus para fortalecer e para dar um dom de sabedoria espiritual, e termina na conclusão da finalização de todo o reinado, de toda essa vida monárquica de Salomão, que não foi muito boa. Vamos então por partes. No começo, nós vemos Salomão, assim como Moisés, assim como outras pessoas de referência dentro do contexto bíblico, no Novo Testamento, assim como Paulo, que buscavam o conhecimento de acordo com a oportunidade que eles tinham por conta de suas condições financeiras, de suas condições sociais. Moisés dentro do palácio de Faraó, Salomão dentro de um palácio de um reino já consolidado, e Paulo provavelmente de uma família que tinha condições de apoiar esse desenvolvimento educacional. Quando eu pego o comparativo desses três homens, dentre vários outros que nós poderíamos tomar, vemos que cada um teve um momento, um encontro particular com Deus, em que a sabedoria em que foi dada a eles, ela é potencializada pelo Espírito do Senhor. Moisés, o conhecimento egípcio de todas as coisas, Deus tem um chamado na vida dele e potencializa essa sabedoria para que ele liderasse a saída de Israel do governo e da escravidão do Egito.
volta em Salomão depois. Mas Paulo, em determinado momento, aquele que era o algoz do cristianismo, passa a ser então o perseguidor, o perseguido junto com os irmãos cristãos, porque em um momento da sua carreira, aquela figura de homem imponente, de homem perseguidor, de algoz, aquele homem que tinha liberdade, que poderia fazer, que poderia desfazer, ele é cativo, ele é convidado, ele é atraído pelo Evangelho de Cristo e ele passa então a sofrer as perseguições do peso do Evangelho de Cristo e ele passa então, ao invés de perseguir, ser perseguido. Voltando então a Salomão. Salomão ele vinha de uma condição em que a educação o auxiliava. E agora ele é potencializado por Deus e essa sabedoria se referenda. Existe um ditado dentro do contexto teológico que é o nome antecede o profeta. Ou o milagre antecede o milagreiro. Ou a sua fama antecede a pessoa. E nós percebemos que quando as pessoas olhavam para Cristo, tu és o Cristo, o libertador, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que sara, aquele que expele demônios, tu és aquele que estão falando? Sim. E você, quantas vezes a sua fama, a sua obra antecede o seu nome? Você é aquele que fez, que falou, que trabalha, que faz, que estudou, enfim. Salomão passa a ser conhecido também por esta fama, e essa fama ela tem um peso diplomático. E esse peso diplomático ele foi muito bom para Israel. Israel e o povo judeu ele foi agraciado de muitas bênçãos e muitas graças de povos distantes. E é interessante nós percebermos que em alguns momentos de perseguição, Israel se vê refém das bênçãos e do acolhimento de pessoas estrangeiras. E quem sabe Salomão começa aqui uma trilha que vai lá na frente ajudar o povo judeu. Então, fica uma observação aí para vocês. Primeiro tópico. A sabedoria de Salomão, primeira seção, a virtude de Salomão. Terceiro, a sabedoria na prática da vida. Pulei o 2, né, gente? Então, voltando aqui na seção 2, o sábio pede sabedoria. Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. De tudo que ele poderia escolher, ele pede a sabedoria. Ele pede que o Senhor conceda a ele uma sabedoria diferente da sabedoria adquirida de uma forma natural. A sabedoria na prática da vida. As características dessa virtude que vêm do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Isso aqui eu tenho que repetir, meus irmãos. Aumenta o volume, pede para quem está do seu lado baixar o tom um pouquinho e escuta novamente. As características desta virtude que vem do alto são pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, bons frutos e imparcialidade e a sinceridade. A sabedoria não te dá uma salvaguarda para ofender, diminuir, sobrepujar ou se achar melhor do que o outro. Esta sabedoria, ela está em exaltar o coração do próximo de uma forma em que mesmo você exortando a pessoa ou dando um feedback de oportunidade, como é comumente usado em um termo administrativo, você consegue trabalhar a pessoa para puxar o potencial, para influenciar o seu melhor de uma forma humilde, sincera, benevolente e justa. Esta é a sabedoria que deve alcançar e deve acompanhar o cristão. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Os nossos cargos eclesiásticos ou o tempo que nós temos de carteirinha de membro não nos fazem melhores do que ninguém. Colocam sobre os nossos ombros uma responsabilidade
muito maior. Paulo aos Coríntios escreve: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo, ele viveu, não somente pregou a humildade, a benevolência, a mansidão, a paz, o amor ao próximo e toda a fé na obra de Deus. E eu preciso exteriorizar isso para todas as pessoas que estão ao meu redor. A segunda seção, a consolidação do poder, a glória do reino de Salomão, o orgulho precede a ruína e, por fim, nesse tópico, são somente 2 sessões nesse tópico. Salomão, ele pede sabedoria, mas a palavra do Senhor nos pede para vigiar e orar. Então, a vigilância está acompanhada da oração. A atenção humana está acompanhada ao reforço espiritual. Não adianta nós potencializarmos um lado se o outro ele está em declínio ou defasagem. Irmãos, quantas vezes nós conseguimos transformar as nossas bênçãos em maldições? Vou ter que repetir de novo isso. Quantas vezes nós transformamos as nossas bênçãos em maldição? Quantas vezes um bom emprego passa a ser melhor do que o convívio na igreja, melhor do que o convívio familiar? Quantas vezes um bom carro me impossibilita de fazer a obra do Senhor? Ou... Nossa, gente, desculpa. É que estamos aqui no final do dia e já o dia todo trabalhando, então já cansa mesmo a garganta, a voz, né? Então, irmãos, quantas vezes algo de bom traz algo de ruim para nós? Eu preciso ter sabedoria em Deus e conhecer os meus limites. Saber que eu tenho que respeitar os meus limites. Porque quando eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu posso ir e voltar. E tudo que eu faço e tenho, louva ao Senhor. Então lembrem disso, talvez na sua vida você está passando por um mal grande nesse momento, até que esteja desanimando o seu convívio eclesiástico, seu convívio dentro do seu vínculo religioso, com a sua igreja, com o seu corpo ministerial. Mas repare um pouquinho o que aconteceu lá atrás. Eu sempre digo que um divórcio, quando ele acontece, não é de agora, não é da semana passada, não é do mês passado. Tem uma história, e muitas vezes muito longa, que acompanhou essa decisão. Quantas vezes a saída de alguém de uma igreja, ela não é de imediato, ela não é de agora. Existe toda uma história que acompanhou. Então, nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre aonde eu estou pisando, qual direção que eu estou tomando e ter humildade para corrigir os meus passos enquanto for possível. Amém? E por fim, nós falamos então a construção do templo. O nobre propósito de Salomão, o templo do Espírito Santo. E, por fim, a glória do Senhor. Queridos internautas que estão assistindo essa aula agora, a construção do templo, como eu disse, foi uma estratégia e o cumprimento de uma ordenança do Senhor. Então, Davi, ele teve muito desejo de construir. Davi, em determinado momento, fala: eu tenho um palácio, as pessoas ao meu redor têm uma casa, mas o meu Deus ainda continua habitando em tendas. Eu preciso construir. Deus responde para Davi: não, você não construirá. O seu filho vai construir. Porque a sua mão, seu ministério foi outro, as suas conquistas foram outras. Então Davi ele tinha tanto desejo e mesmo assim ele prepara todos os utensílios para a construção do templo. E Salomão, ele edifica esta obra, ele conclui esta obra, mas tudo já estava preparado. Irmãos, isso traz para nós a continuidade do ministério da própria igreja. Muitas vezes uma geração anterior começou a plantar, a sua geração precisa ter também a responsabilidade de dar continuidade, para que a glória e o nome do Senhor sejam exaltados. Deus não precisa, nós que precisamos fazer para exaltar o nome dele e assim cumprir a vontade dele em nossas vidas. Irmãos, Deus não precisa desses templos, mas nós precisamos, porque isso completa em nós
o ministério e a completude da nossa entrega pessoal ao Senhor. Então, quando Salomão constrói o templo, eu lembro da nossa geração que tem responsabilidade de dar continuidade ministerial às obras que com muitas dores foram plantadas no passado. A Assembleia de Deus completa mais de 100 anos de história no Brasil. Uberlândia, nos últimos dias nós comemoramos, no último mês, 82 anos aqui dentro de Uberlândia. Uma obra que começou lá atrás com muito choro, muita dor, mas também que gerou muita alegria, muito livramento e muita gente salva no reino do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu percebo toda essa estrutura eclesiástica e lembro do que Salomão faz, é uma continuidade ministerial que nós precisamos ter e respeitar a história dos antecessores. Então Salomão ele organiza e constrói o templo. O templo ele tipifica a própria igreja, a igreja que será preparada para receber o Espírito Santo quando Cristo vier ao mundo anos depois. Nós estamos preparados, vivendo também a expectativa de uma vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E nós vamos lutar, militar e conquistar tudo aquilo que nos é necessário ministerialmente, em nome de Jesus. Irmãos, então, quando Salomão constrói o templo, ele traz um vigor, uma alegria, todo um envolvimento de Israel com a obra religiosa, mas não no sentido de religião numa conotação fria, sistêmica, não, mas no sentido de avivamento. A palavra do Senhor fala que quando inaugura-se o templo, quando foi levar a Arca da Aliança, aqueles que os levavam, os sacerdotes, já foram cheios do poder, cheios da glória, presença de Deus naquele momento. E quando Salomão entra para inaugurar aquela obra, ele também contempla a Shekinah, a expressão que é usada do fogo do Senhor, a fumaça do Senhor que tomava aquele lugar, mostrando que o Senhor tinha achado graça, achado bom grado na construção daquele templo. Israel começa uma nova etapa religiosa. Então nós temos uma monarquia bem estruturada, nós temos então até esse momento o templo bem consolidado e Israel de todas as regiões, de todas as 12 tribos, os seus 12 filhos que conquistaram suas 12 porções. Lembrando que nós temos os levitas que não tinham porção de terra, isso é um detalhe à parte, mas essas 12 porções que conquistadas a muito custo, agora tinham que peregrinar até Jerusalém para entregar a sua adoração. É um voto de confiança, é um voto de fé, é um voto de respeito, e nós percebemos então que Deus ele é exaltado através desse compromisso que Israel possui e Israel mantém e ele executa. Esse contexto histórico, como eu disse, é o apogeu. As próximas lições começam a desencadear cenários da divisão do reino e tem fatores proféticos aí dentro, fatores de inserção dos gentios dentro do plano de salvação que vai intercorrer diretamente no Novo Testamento. Temos as divisões, nós temos as conquistas das nações inimigas, toda a diáspora que acontece, todo o levante inimigo contra Israel, a estratégia da Babilônia, da Síria, dos persas, que são diferentes e interferem nos personagens do Novo Testamento quando aparece, mas eu só estou colocando curiosidade para você acompanhar as próximas 13 lições que serão muito boas. Então nós começamos aqui falando do ponto máximo do governo de Israel. Então Israel tem um ponto máximo de governo e ele se chama Salomão. E esse ponto máximo se repete lá na frente. Agora eu estou falando quando Cristo vier instituir o seu reinado e ele vier em glória. É um outro capítulo. Nesse momento, no governo terreno, é a expressão máxima de Israel como nação. Fechando então a nossa conclusão,
nós percebemos que Salomão, mesmo pedindo sabedoria e conhecendo a sua história, ele acaba finalizando o seu reinado de uma forma ruim, de uma forma negativa. Ele se perde com as glórias que ele encontra ali, e isso alerta em nós uma necessidade da vigilância, da humildade, da correção dos nossos passos. E também nessa lição nós falamos sobre o templo, o início da construção. Você, professor, explore muito isso dentro da sua aula, tem muito assunto que pode ser trabalhado. Você, aluno, não perca as aulas da escola dominical, que nessa pandemia nós já conseguimos flexibilizar e temos tido aulas presenciais, mas respeitem os protocolos. E finalizamos nesse momento muito felizes pela primeira lição. Que Deus esteja abençoando, engrandecendo, multiplicando. Parabéns aos nossos pastores presidentes, representados pelo pastor Álvaro Além Sanches, e todos os demais. Com carinho nós cumprimentamos a diretoria, a direção da escola dominical e a equipe de filmagem, que sempre nos apoia de uma forma muito bacana, muito bonita. E em Cristo, eu espero que seja o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa, e que alargue com certeza os seus horizontes. Em nome de Jesus, muito obrigado por me acompanhar até agora, e até a próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E vamos juntos começar um bonito trimestre, o terceiro trimestre de 2021. Grande abraço.